Olá, bem-vindo ao curso técnico de transações imobiliárias. Eu sou a professora Clarissa, da disciplina de Direito Condominial. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre a sucessão e as penalidades na lei do inquilinato. Vamos lá. A Lei 8245 de 91, ela destina-se à regulação de locações de imóveis urbanos, como a gente já viu anteriormente. O legislador, dentro dessa lei, ele dispôs aos contratos de locação de imóvel com finalidade residencial uma proteção extra à família. Por exemplo, qual a incidência da sucessão? Então, a incidência do direito de sucessão, ela vai ocorrer no campo obrigacional e na integração do vínculo contratual estabelecido. O artigo 10 da Lei 8245, ele reza o seguinte: morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros, certo? Quem são os herdeiros necessários quando se morre? Os herdeiros necessários são os ascendentes, pais, os descendentes, os filhos e o cônjuge ou parceiro, certo? Então, são essas pessoas que, quando ocorre a morte do locador, elas recebem o direito ou dever da alocação. Vamos dar uma olhada no artigo 11, quando acontece o falecimento do locatário. Na ocasião do falecimento do locatário, vão ficar subrogados nos seus direitos e obrigações nas locações com finalidade residencial o cônjuge sobrevivente que continua habitando o imóvel ou o companheiro, sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decújo, ou seja, do falecido, desde que estejam residentes no imóvel, tá? Agora, vamos ver a hipótese do artigo 2º. Nas locações com finalidades não residenciais, ou seja, as locações comerciais. Caso o locatário venha a falecer, quem vai ficar subrogado nos direitos e deveres vão ser o espólio, ou seja, todas as pessoas, os herdeiros necessários, e se for o caso, seu sucessor de negócio, como o sócio dele. Morte do locatário com relação ao fiador. Vamos imaginar que o locatário morra e ele tem um fiador para garantir o negócio, como garantia de negócio, certo? Esse fiador, na situação da morte do locatário, ele precisa ser informado, certo? Ele precisa ser informado e ele vai receber o prazo de 30 dias para dizer se ele continua sendo fiador daquele imóvel, daquele negócio, ou se ele quer se exonerar dessa obrigação, certo? Então, ele, mesmo se exonerando, ele ainda é responsável pelos efeitos da fiança ainda durante 120 dias após a notificação ao locador. Ou seja, ele tem 3 dias para dizer se vai abrir mão ou não de ser o fiador. Caso ele abra mão de ser o fiador, ele ainda responde penal e civilmente pela fiança nos próximos 4 meses, certo? Penalidades. A lei do inquilinato prevê crimes e contravenções penais previstas no artigo 43 e 44 de sua legislação, certo? Então, a gente vai ver quais são essas penalidades civis e criminais descritas nos 2 artigos. Então, olha lá, o artigo 43, constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses, ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertido em favor do locatário, nas seguintes situações. Inciso 1º, exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. Segunda hipótese, inciso 2º, exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação, ou seja, ele não pode pedir 2 garantias diferentes, uma fiança e uma caução. Ele só pode exigir apenas uma garantia. Terceiro, inciso 3º, cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42, quando a gente estiver falando de uma locação por temporada. A locação por temporada, ela permite que se exija antecipadamente os aluguéis. Artigo 44, constitui crime de ação pública, punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade, nos casos: primeiro, quando o locador ele se recusa
o locador ou sublocador se recusa nas habitações coletivas ou multifamiliares a fornecer o recibo discriminado do aluguel em encargo, certo? Então, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. É obrigação do locatário, é obrigação do locador ou do sublocador dar um recibo especificando cada uma dos itens que são cobrados dentro do contrato de locação, certo? Às vezes você precisa pagar taxas de IPTU, além de taxas eu perdi a voz. Taxas de IPTU, ou por exemplo, o aluguel, o condomínio do prédio e assim por diante. Então isso tudo tem que estar bem especificado no recibo, além do aluguel que você deve pagar. No inciso 2º, deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3º do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado ou usando não fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Ou seja, essa é a hipótese em que o locador pede de volta ao locatário o imóvel para seu uso pessoal, para uso residencial. E ele não faz isso, ele acaba usando para uso comercial ou uso aleatório além desse. Se ele fizer isso, se ele pedir de volta o imóvel alegando que é para uso pessoal, que é para uso domiciliar e acabar usando para fins diversos, alugar de novo ou usar como um imóvel comercial fora daquele contrato, ele vai infringir e vai ter essa penalidade. Inciso 3º, não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso 4º do artigo 9º, inciso 4º do artigo 47 e inciso 1º do artigo 52 e inciso 2º do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel dentro de 60 dias contados da sua entrega. Então vamos lá, o locador, ele tem essa oportunidade que estão aqui descritos em alguma desses artigos de pedir o imóvel, romper o contrato de locação quando ele precisa efetuar uma demolição. E vamos imaginar que o locador pede ao locatário, o locatário devolve, rompe-se o contrato. E após 60 dias nada é feito, ou seja, se ele pediu de volta o imóvel porque ele precisa efetuar uma demolição, certo? Ele deu uma justa causa, ele precisa dar continuação a essa situação. Do contrário, vai infringir em pena aqui. 4º, executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo, poderá o prejudicado reclamar em processo próprio, ou seja, ele pode pedir multa equivalente ao mínimo de 12 e ao máximo de 24 meses do último aluguel atualizado, certo? Sendo cobrado de novo o locatário se realugado o imóvel. Então é isso, pessoal. A gente acabou de ver quais são as penalidades civis e criminais dentro dos contratos de locação. Obrigada e até a próxima.